Olá, alunos, tudo bem com vocês? Depois de um pequeno feriado, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos com aulas online. E aí, vamos dar continuidade estudando os números naturais. Vocês já estudaram, a gente, né? Já estudou a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, que são operações bem mais comuns e que vocês já dominam, certo? Mas aí a gente vai começar a estudar mais operações que tem na matemática, que eu não sei se vocês já sabiam, mas a quinta operação básica da matemática é a potenciação, como a gente vê aí. Então, a potenciação, ela simplesmente é uma operação que abrevia uma multiplicação de fatores iguais, certo? Quando eu tiver uma multiplicação de vários fatores iguais para me gerar um produto, eu posso simplificar escrevendo uma potência. Como assim? Olhando para cá, ó, a gente tem uma representação aqui, ó, um A elevado a B igual a x, certo? Aqui nesse caso o A vai ser a nossa base, e é essa base que a gente vai repetir, né? Vai fazer multiplicações fazendo fatores, certo? Multiplicação de fatores. O B é o nosso expoente, então a gente vai multiplicar o A quantas vezes forem a unidade de B. Por exemplo, se tivesse assim, A elevado a 5, então a gente ia pegar o A e multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Se tiver A elevado a 2, a gente vai pegar o A e multiplicar por A de novo 2 vezes, certo? O B vai dizer quantas vezes a gente vai multiplicar a base. A base é o A aqui, certo? E o x é o resultado da potência. Ó. Aqui é a potência. A elevado a b é a potência. O A é a nossa base, B é o nosso expoente. E o resultado da potência é o x. É o resultado da nossa operação, certo? Então, ó, potenciação, como já falei, é a operação que abrevia uma multiplicação de fatores iguais. Então, vamos ver aqui esse exemplo. 2 elevado a 3, ó. Quem é a nossa base? A nossa base é o 2, ó. O A é o 2, o B é o expoente, ó, é o 3, e o x é o 8. Por quê? Esse 8 é resultado da operação, certo? Por quê? Como a gente vai resolver? Ó? 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Ó? O 3 vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo. O 2 é a base e vai formar multiplicação de fatores, certo? Então tá aqui, ó. 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, que vai ser igual a... Quanto é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, por isso que 2 elevado a 3 é igual a 8, certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. 5 elevado a 2. A gente faz o quê? É 5, que é a base. Nossa base é o 5. A gente vai multiplicar a base, que é o 5, quantas vezes? 2 vezes. 2, ó, porque o nosso expoente é 2. Então vai ficar 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. Então o nosso x, né, o resultado da potência é 25, certo? Próximo exemplo. 3 elevado a 3. Ou seja, a gente vai pegar o 3, multiplicar por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente é 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Último exemplo aqui, ó, 2 elevado a 4. A gente vai pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, porque o nosso expoente é 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Agora que a gente estudou
a base, certo? Da potenciação, a gente vai verificar que existem algumas potências especiais, certo? Primeiro caso, ó, qualquer número elevado ao expoente 1 é igual ao mesmo número. É igual a ele mesmo. Ou seja, 1 elevado a 1 é igual a 1. 0 elevado a 1 é igual a 0. 10 elevado a 1 é igual a 10. Ó. A base elevado ao expoente 1 é igual à própria base. É igual a ela mesma, certo? 1051 elevado a 1 é igual a... Aliás, 10.051 é igual a 10.051. 5 elevado a 1 é igual a 5. X elevado a 1 é igual a x. Quadrado elevado a 1 é igual a quadrado. Qualquer coisa elevado a 1 vai ser igual a qualquer coisa. Se colocar assim, Kelvin elevado a 1 vai ser igual a Kelvin, certo? Sempre é assim. É o nosso primeiro caso de potências especiais. Segundo caso de potências especiais. Qualquer número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Vamos lá. Olha o exemplo. 1 elevado a zero. Qualquer número que seja diferente de zero, a base tem que ser diferente de zero. Quando ela está elevado à potência zero, o resultado é igual a 1. Então, ó, 1 elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a zero é igual a 1. 10.051 elevado a zero é igual a 1. 5 elevado a zero é igual a 1. 9 elevado a zero é igual a 1. X elevado a zero é igual a 1. Quadrado elevado a zero é igual a 1. Qualquer coisa elevado a zero é igual a 1, certo? Agora tem uma coisinha que a gente tem que lembrar, ó. Qualquer número diferente de zero, certo? Isso só acontece se a nossa base for diferente de zero, como está aqui. Todos aqui são base diferente de zero. Quando for zero elevado a zero, a gente não vai resolver, certo? Porque no nível fundamental, que é o nível que vocês estão estudando, não é possível estudarmos, pois é um número indeterminado. A gente só vai poder estudar isso quando estiver no ensino superior, certo? Então, a gente esquece. Quando disser assim, zero elevado a zero, você coloca aqui, não é possível resolver. Ou indeterminado, certo? Mas quando você vê esses casos aqui, ó, qualquer número diferente de zero elevado a zero, é só botar lá, é 1, certo? E aqui, ó, temos mais esses dois casos. Expoente 2. Qualquer número, qualquer base elevado à potência 2, elevado ao expoente 2, né? Quer dizer, qualquer potência com o expoente 2, a gente vai chamar de quadrado, certo? Então, ó, 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Ou então, 5 ao quadrado. Quando disserem assim, 5 ao quadrado, 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado, é a mesma coisa, certo? Então a gente já fica ciente. Quando ouvir a expressão 5 elevado ao quadrado, já sabe que é 5 elevado a 2. Quanto é 5 elevado ao quadrado? É 5 vezes 5, que é quanto? 25. Se dissesse assim, 10 ao quadrado, é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? Qualquer coisa elevada ao quadrado, a gente já sabe que é elevado a 2. E agora expoente 3, conhecido como cubo. Então, quando tiver qualquer número elevado a 3, elevado ao expoente 3, a gente pode chamar de elevado ao cubo. Por exemplo, 5 elevado a 3, a gente já chama assim, 5 ao cubo. Ou 5 elevado ao cubo. É a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Então, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes. 1 elevado ao cubo é 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, certo? Agora que a gente estudou a base da potenciação e a gente estudou também
os casos especiais da potenciação, a gente vai começar a estudar as propriedades da potenciação, porque a gente vai precisar unir todo o nosso conhecimento de adição, subtração, multiplicação e divisão para a gente usar na potenciação. E por que isso? Mais para frente a gente vai estudar a outra operação básica da matemática, que é a radiciação, que é a raiz, né? Que vocês já ouviram falar também. Porque a gente vai precisar para resolver as expressões numéricas, certo? Então, as propriedades da potenciação vão facilitar vários cálculos que a gente vai aprender vai se deparar, né? Daqui a uns dias. Então, quando a gente aprende bem direitinho, seguindo o passo a passo, fica tudo fácil, fica tudo simples, não é nenhum bicho de sete cabeças. Ó, propriedades da potenciação. Nós vamos estudar aqui 3 propriedades apenas, certo? Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Ó, produto, que é a mesma coisa que multiplicação, né? Multiplicação de potência de mesma base, ó. Quando nós temos uma potência que tem a mesma base, ó, aqui a base é A e aqui a base é A. Aqui o expoente é M e aqui o expoente é N. Então os expoentes são diferentes, mas as bases são iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai repetir a base, ó. A gente repete a base e soma os expoentes, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Isso só acontece quando aqui é um produto, certo? Quando aqui for uma multiplicação de potências com a mesma base. Toda vez que a gente se deparar com coisas desse tipo, a gente resolve assim. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3 vai ser igual a 2, ó, repete a base, 2, e soma os expoentes. 5 mais 3, tá aqui, 5 mais 3. Quanto é? É a mesma coisa que 2 elevado a 5 mais 3 é igual a 8. 2 elevado a 8, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes, ó, né? A potência é 8, então a gente tem que multiplicar o 2 por ele mesmo 8 vezes. Vai multiplicar esses fatores, ó. Tem 8 aqui, tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Certo? Próximo exemplo aqui, ó. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1, ó. Potências com a mesma base. Multiplicação de potências com a mesma base. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Bases iguais, então repete a base, soma os expoentes. Quais são os expoentes? 2 e 1, então soma 2 mais 1. Então isso é igual a 3 elevado a 2 mais 1, que é igual a 3. Então quanto é 3 elevado a 3? É 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao cubo, né? Que é 3 ao cubo. 3 vezes 3 é igual a 9, 9 vezes 3 é igual a 27, certo? Então a gente resolve assim, sempre que se deparar com uma coisa desse tipo, resolve desse jeito. Agora, segundo caso. Quociente de potência de mesma base. Então, ó, a gente vai fazer parecido com o primeiro caso, só que agora é divisão. Quociente é a mesma coisa que divisão. Então, ó, se aqui a gente somava os expoentes, nesse caso a gente vai subtrair os expoentes. A gente repete a base e subtrai os expoentes. A elevado a m dividido por A elevado a n é igual a A elevado a m menos n. Então vamos fazer um exemplo. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Então o que a gente vai fazer? Repete a base. Quem é a base? Aqui eu errei, aqui a base é 2.
e subtrair os expoentes. Ó, a gente coloca o primeiro expoente, 5, e o segundo expoente, quem é o segundo expoente aqui é o 3, ó. 3. Então vai ficar 2 elevado a 5 menos 3, que é igual a 2. Quanto é 5 menos 3? 2. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Certo? Segundo caso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado a 1. É a mesma coisa aqui, ó. Divisão de potência de mesma base. Então, repete a base e subtrai os expoentes. 3 elevado a 2 menos 1, que é igual a 3 elevado a... Quanto é 2 menos 1? 1. E quanto é 3 elevado a 1? 3. E agora? 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. A gente faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Quanto é 3 menos 3? É 0, né? Fica 4 elevado a 0. E a gente aprendeu que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E agora, a última propriedade é a potência de outra potência, certo? Quando nós temos uma potência que está elevado a outra potência, a gente vai resolver desse jeito aqui, ó. Por exemplo, aqui temos a base A elevado a m. Isso aqui dentro do parêntese é uma potência, certo? E aí, ó, a gente está com tudo isso aqui dentro do parêntese elevado a n. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o que está dentro do parêntese e vai multiplicar as potências. Ó. Então, ó, potência de outra potência, a gente repete a base e multiplica as potências. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. 5 elevado a 2, ou 5 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Como a gente resolve? Repete a base 5 e multiplica as potências, os expoentes. 2 vezes 2, certo? Isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 5 elevado a 2 vezes 2 igual a 4, que é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. 25 vezes 5 é igual a 125. 125 vezes 5 vai ser igual a 625, certo? Vamos fazer agora esse exemplo aqui. 2 elevado a 3, ó, ou 2 elevado ao cubo. Isso aqui está elevado ao quadrado, certo? Então é igual a quanto? Repete a base e multiplica os expoentes. Quem são os expoentes? 3 e 2. Então a gente repete a base e multiplica 3 vezes 2. Que vai ser igual a 2 elevado a... Quanto é 3 vezes 2? É igual a 6. Que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 3... Eita, coloquei 2 demais. Até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2 é igual a 64. 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, ó, 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 6, que é igual a 64. Certo? Então, por hoje é só. Então, vamos para os exercícios, certo?